você abrisse a sua Bíblia a Epístola aos Filipenses. Capítulo 3. No último domingo do ano, domingo passado, nós ministramos sobre esse texto e nós passamos, de certa forma, rapidamente por todo ele e falamos sobre 15 princípios que... Bom, vamos ler o texto, depois eu falo o que eu tenho que falar, fica melhor assim. Você fique sentado mesmo, eu vou ler o texto, ele é um pouco longo, e eu vou ler para que você tome conhecimento do todo, porque nós vamos nos restringir hoje a um pequeno trecho dele, que queremos trabalhar mais pormenorizadamente. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por meio de quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio,
Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Foi dentro desse texto que nós ministramos no domingo próximo passado, à noite. Nós vimos que Paulo perseguia um alvo. E esse alvo era a perfeição que ele descobrira havia em Cristo Jesus. Para não entrar em muitos detalhes, eu quero só ler o trecho no qual isso fica mais claro. Ele diz assim, ele fala no verso 8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por meio de quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Não vamos entrar nesses detalhes hoje, porque pretendemos fazer isso mais minuciosamente depois, mas ele fala em ganhar a Cristo. Esse ganhar a Cristo fala de uma vida na qual não é ele mais quem vive, mas é Cristo que vive a sua vida dele. Esse é o sentido de ganhar a Cristo. Ele diz: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós dissemos que essa ressurreição a qual ele se refere não seria a ressurreição do último dia, mas o desejo que ele tinha de viver aqui mesmo uma vida ressurreta, mais próximo da que ele teria e terá, e teve, ou tem, melhor, terá, quando da ressurreição dos mortos. Muito bem. Esse alvo, ele deixa claro, nós também devemos perseguir. E com ele nós descobrimos alguns princípios que já consideramos e queremos ainda reconsiderar. Nós consideramos rapidamente 15 princípios. Hoje queremos ater-nos apenas os dois primeiros. Primeiro princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, alegre-se no Senhor. Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nós dissemos e voltamos a dizer que trata-se da alegria. Bom, não é uma alegria comum. Você e eu devemos nos alegrar no Senhor. Isso diz respeito a você ter a sua alegria nele, voltada para ele, e diz também da sua alegria através dele. Não é uma alegria comum, é uma alegria que vem dele. É algo que ele faz e coloca em nossos corações. Nós citamos, eu vou citar novamente, João 15, 9 a 11. Essa é a alegria que Jesus prometeu. Primeiro ele teve, e ele prometeu também a nós que hoje somos seus discípulos. Ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Outras versões falam para que o meu gozo esteja em vós e este gozo seja completo. Eu já não me lembro mais se foi no domingo passado ou não, mas quando você diz a alguém que você ama, você está
despertando nessa pessoa um sentimento semelhante ao que você tem por ela. E amor atrai amor. E quando você diz à pessoa a quem você ama que você a ama, normalmente você recebe como retribuição uma declaração semelhante de amor. Se você não diz nada, você não recebe nada. Na vida conjugal, esta é uma declaração que deve ser feita muitas vezes, e muitas vezes durante o dia. Isso deve ser cultivado. Você deve dizer isso para o seu cônjuge, e o seu cônjuge deve dizer isso para você. E se você já deixou isso lá para trás, seria bom restaurar isso na sua vida conjugal. Isso vai aumentar o amor de vocês e vai levá-los a realmente, vocês vão ver esse amor crescer na relação um com o outro. É claro que declaração da boca para fora não funciona, né? Mas onde eu estou querendo chegar? Não estou querendo tratar da relação conjugal aqui não. Mas quando nós dizemos ao Senhor que nós o amamos, nós recebemos como retribuição dele o mesmo amor que nós dizemos ter para com ele. É por isso que a adoração é uma das formas mais extraordinárias de você expressar o seu amor por Deus, se ela não é meramente formal. Se ela é do coração, quanto mais você adorar, você louva, você rende graças e você adora. E a adoração é algo semelhante ao fazer uma declaração para Deus: Deus, eu te amo. Mas não é dizer isso também da boca para fora, é dizer isso sentindo e realmente porque você tem razões para dizer isso. E se você está num relacionamento constante com Ele, como Jesus mostra que era o relacionamento dele com o Pai, você vai experimentar o amor dele por você. Ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus está dizendo uma coisa muito prática, que ele diz também em João capítulo 15, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Segundo o ensino de Jesus, quem ama, obedece. Se eu amo a Deus, eu vou buscar obedecê-lo. Agora, não tente fazer isso por seu próprio esforço, porque você vai dar com os burros na água. Você não vai conseguir simplesmente guardar os mandamentos de Deus através do seu esforço pessoal. É preciso que você faça isso como resultado da sua relação com Ele. Você ama e você vai querer fazer assim. E vai pedir a Ele para lhe capacitar para você agir dessa maneira. Mas isso é apenas um detalhe. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E ele diz por que ele está dizendo isso. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que alegria é essa? É a alegria dessa relação. É a alegria desse amor que é traduzido num gozo. Deus é Espírito, nós devemos adorá-lo em Espírito, nós nos relacionamos com Ele em Espírito,
E quando nós nos relacionamos assim com Deus, você diz para Ele que você o ama, você expressa isso em palavras e ações também. O resultado disso vai ser que Ele também vai dizer isso para você. Como é que Ele diz isso? Dissemos isso no domingo passado. Ele vai te envolver. Alguns chamam isso de visitação, mas é uma manifestação, vamos dizer, é a maneira de Deus retribuir aquilo que eu dou a Ele. Eu dou a Ele amor, dizendo que o amo. Eu digo que Ele é importante, que eu tenho prazer nele, que Ele é motivo da minha alegria, e vou dizendo coisas que, se verdadeiras, vão ter o retorno. E como é que Ele faz? Ele me envolve, Ele vem ao meu encontro e me enche de gozo, me enche de prazer. Ele me envolve com a presença dele e não há prazer algum no mundo que se iguale a esse prazer. Eu falei de um cântico, eu vou pedir que a Fernanda agora libere esse cântico, porque essa semana a Bianca mandou o cântico para mim. Depois que eu falei aqui, eu tentei cantar, não consegui, porque eu não me lembrava da letra toda. E se você se lembrar, é um cântico da velha guarda, né? Eu cantei esse cântico e nunca me esqueci disso quando eu estava dirigindo uma Kombi. Eu lembro que era uma Kombi de 1974 e eu estava ouvindo essa música. Ela tinha sido lançada há 1 ou 2 anos, não sei. Mas preste atenção na letra e o que diz essa música, porque ela expressa aquilo que realmente é o que eu senti quando eu estava nessa Kombi, e o dia já estava quase, o sol já estava quase se pondo, e a noite já estava adentrando. E eu estava indo para casa naquele dia, depois de um dia de trabalho, e essa música encheu meu coração, eu comecei a cantar. E eu vivi o que vocês vão ouvir agora. Solta aí, Fernanda, por favor. Se você souber, você canta.
Bem, é algo que realmente só você pode experimentar. É verdadeira a palavra do Senhor quando Ele nos diz isso. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria, para que o meu gozo esteja em vocês e a minha alegria e o gozo de vocês seja completo. É por isso que vem a recomendação de Paulo: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Todas as alegrias são passageiras, são fugazes, mas a alegria que vem dele, a alegria nele, ela é algo que você não esquece, ela marca, ela fica e ela é constante, mesmo em meio a situações difíceis, como nós vamos ver. Isso porque Paulo disse isso quando estava na prisão, provavelmente em Roma, embora alguns digam que era em Éfeso, mas ele cita, quando chegar no momento eu vou falar, a guarda pretoriana, ou seja, a guarda palaciana, e esse termo só era usado normalmente aplicando-se a Roma. Bom, vamos ver lá. Filipenses 1, 4 a 19. Ele diz assim: todas as minhas orações em favor de você sempre oro com alegria. Uma coisa que me impressiona nesta epístola é o fato dele falar da alegria. E ele fala de alegria o tempo todo. E é significativo o fato de que ele fala da alegria estando numa prisão, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Por isso ele estava melhorado por eles com alegria. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Eu queria parar aqui um pouquinho. Nós estamos falando de buscar uma perfeição que nós só encontramos em Cristo e através dele. Nós dissemos no domingo passado que você deve perseguir este alvo. Dissemos que era opcional, você pode não querer perseguir esse alvo, mas existe outro lado da moeda. Você pode desistir de ter esse alvo, nem querer ter esse alvo, mas isso só revelará que você, ou das duas, ou você não é dele. Só pode ser esse o caminho. Porque se você é dele, se ele salvou você, se você é filho dele, é como lá nos diz a palavra em Hebreus, capítulo 12, que Deus disciplina os filhos. E se nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos e sim bastardos. Filho é corrigido, filho é disciplinado, e aquele que começou, o texto diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então ele está fazendo uma obra na sua vida, na minha vida, e ele vai completar essa obra. E de uma ou de outra maneira ele vai completar o que ele tem em mente fazer na minha vida e na sua vida. Então não dá para fugir. Eu acho melhor nos darmos para isso logo, porque se você se desviar desse caminho, ele vai te pegar lá na frente e vai te trazer lá onde você não quis deixar ele fazer isso. Vai demorar mais, vai ser mais difícil, mas ele vai fazer o que ele tem que fazer. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Outra coisa que eu observei aqui, ele disse que tinha saudade deles. Isso era resultado de uma afeição que ele tinha por eles.
Agora ele deixa claro, essa afeição eu tenho por vocês em Cristo Jesus. Era resultante da habitação de Cristo, e Cristo vivendo a sua vida nele. Então era uma afeição que não era dele, era de Cristo através dele. Eu não sei se você já teve a experiência, mas eu vivi isso muitas vezes, de você de repente sentir um amor imenso por uma pessoa. E alguns aqui a quem eu já confessei isso pessoalmente, quando lidava, quando tratava com eles, e nem sempre essas pessoas estavam numa situação que eu pudesse compreender exatamente o que estava acontecendo, mas o fato é que Deus colocava um amor imenso no meu coração por essas pessoas. E eu dizia a elas: olha, Deus está me dando um amor muito grande por você, não é meu, Isaac. Eu não tenho nenhuma razão para te amar como eu estou sentindo esse amor por você, e eu não tenho nenhuma dúvida de que é Deus revelando a você esse amor e me levando a falar isso para você. Ele diz: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Veja o que ele está falando: puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Fala de um cultivo de uma vida de pureza e de irrepreensibilidade, cheios do fruto da justiça. Agora ele deixa bem claro: fruto que vem por meio de Jesus, não é do seu esforço nem do meu, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu está se referindo à sua prisão. Tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão. Bom, vou ler novamente. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Todos sabiam que ele estava lá por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas quem importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. O que eu queria enfatizar aqui é a alegria dele, lá na prisão, e por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Fernanda, pode ir trabalhando aí para soltar já. Eu vou dar o sinal. Eu não sei se você também já viveu isso, mas uma das coisas que mais me impactam é quando eu vejo nos meios de comunicação alguém que prega a palavra com veracidade, e quando isso se torna manifesto assim num âmbito mais amplo, e quando Jesus é exaltado, engrandecido através desses meios de comunicação de uma forma assim bem contundente e forte. Alguém me mandou um vídeo na semana passada, aliás, foi para a Bia. Mandaram um vídeo para ela
através do Facebook, não foi? Acho que foi sim. Eu pensava que ela era repórter, mas a característica era realmente de uma comentarista. E ela falou sobre o Natal. Eu sei que muitos aqui já viram, mas eu queria que vocês vissem, mesmo que tenham visto novamente. Ouvir isso me comoveu de uma maneira profunda. E eu estava com a Bia quando ela me mostrou e eu quase não podia falar mais. Mas veja o vídeo e você vai ver o que ela falou. Na festa de Natal, o aniversariante do dia, como na noite do seu nascimento, ninguém lhe abriu as portas e Jesus não tem onde repousar. Não há espaço para ele nas casas dos hipócritas de ceias fartas e corações vazios. No teatro do Natal, entre papais noéis, pinheiros reluzentes, embrulhos de presentes, Cristo passa despercebido, como se o bom velhinho fosse fato e o bom Deus é que fosse lenda. Eu não acredito no Natal consumo, o Natal das gentilezas fugazes, do altruísmo anual. Natal são as boas novas eternas de um Deus que se fez servo, do Verbo que se fez carne, do profeta que revolucionou o mundo pela paz e pelo amor. E é por amor a esse Deus menino que os cristãos genuínos celebram o verdadeiro Natal. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Você já imaginou isso sendo dito em cadeia nacional? Emociona muito. Hoje nós estávamos reunidos aqui antes do culto e alguém me falou que ela é crente. E me alegrei ainda mais. Aliás, ninguém pode dizer o que ela disse aí se não for. Não tem como dizer essas coisas, né? E realmente, então essa é a alegria que o apóstolo estava tendo. O evangelho estava sendo divulgado e ele estava se alegrando com isso. E nós devemos nos alegrar com isso. Mas o apóstolo continua a falar sobre a alegria no Senhor. Filipenses 1, 2, 1 e 2. Ele diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ele estava dizendo: olha, eu estou alegre, completem a minha alegria, tendo aquelas características que são as de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. É aquilo que deve caracterizar a igreja do Senhor Jesus. Depois, no capítulo 2, ainda verso 14 a 18, ele diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Em outras palavras, ele estava fazendo um apelo para que eles vivessem aquilo que ele havia ensinado para eles. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus,
Ele está dizendo com isso, mesmo que a minha vida esteja se esvaindo, e quem sabe, estou quase... Ele disse que... Nessa epístola ele disse que ele estava como que indeciso, sem saber o que fazer, porque ele fala que o morrer para ele, viver era lucro e o morrer era ganho. Capítulo 1, versículo 21, 22, 23, ele fala sobre isso, mas eu não quero, vou lá não. Por isso que ele diz aqui, fala da vida dele assim, pronta para ser ceifada. Mas ele diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Essa bebida que ele fala que era derramada é uma citação do sacrifício que era feito no Velho Testamento, onde havia o que a Bíblia chama de libação, quando uma carne um animal era oferecido no altar, sobre esse animal se derramava uma bebida, que naturalmente essa carne depois ia ser comida, e ela servia também como tempero dessa carne, mas era algo que era totalmente derramado sobre aquele sacrifício e que era também um sacrifício oferecido a Deus. Era algo que era oferecido a Deus. Muito bem. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, ele está falando sobre o trabalho que ele fazia como sendo um sacrifício. Depois ele diz: o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Mesmo que eu esteja no finzinho da vida, mesmo que ela esteja se acabando, ou prestes a ser ceifada, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ele deixa claro também que a alegria no Senhor deve ser buscada e almejada mesmo em meio às lutas e tribulações. Filipenses 2, de 25 a 30. Ele fala de Epafrodito. Foi lido um texto que a gente deve ler depois, não sei se... Bom, mas Epafrodito tinha ido levar uma oferta para ele na cidade de Filipos. Aliás, não, perdão. Tinha ido levar uma oferta para ele na prisão, e era a oferta dos filipenses para o apóstolo Paulo, que iam em socorro dele numa situação em que ele estava precisando de ajuda, porque estava na prisão e precisava de outras coisas, e enfim. Mas ele diz: contudo, pensa que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele estava doente. Epafrodito havia levado a oferta dos filipenses para o apóstolo Paulo. Lá ele havia adoecido. E quando ele soube que os seus irmãos em Filipos souberam que ele havia adoecido e ficado muito mal, ele ficou preocupado com a preocupação dos irmãos em seu favor. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E aí a gente fica sabendo que o apóstolo Paulo tinha também tristezas. O fato de você ter tristezas não impede que você tenha alegrias. Há pessoas que não conseguem viver a alegria por causa das tristezas.
Existe um momento de tristeza, existe um momento de alegria. E os irmãos vejam que ele tinha tudo para estar triste. E com certeza havia experimentado momentos de tristeza, sobretudo com a enfermidade de Epafrodito. Mas ele diz: de fato ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Por que ele estava triste? Porque ele tinha sido o portador do donativo que aquela igreja havia enviado para ele. Só que chegando lá, ele adoeceu. Então, ele ficou triste por isso. Mas ele disse que queria ter a alegria de vê-lo novamente lá com eles e bem. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria. Façam uma festa para ele quando ele voltar. E em homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Mas a alegria no Senhor deve ser continuamente buscada. Filipenses 3:1 é o nosso texto básico hoje. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Paulo não se importava de repetir as coisas 1, 2, 3, 10, 15, 20. Depois, Filipenses 4:4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Depois, é o texto que foi lido hoje. Eu vou ler parte dele durante a entrega dos dízimos. Filipenses 4:10-13. Alegra-me grandemente no Senhor. Ele começa assim no verso 10. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Ele está se referindo à oferta que Epafrodito levou para ele, proveniente da igreja dos Filipenses. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco ou não tendo nada. Será que nós temos essa visão? Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele deixa evidente mais uma vez que ele podia todas as coisas. Não foi esse o primeiro cântico? Não foi eu que escolhi, não, foi a Grace. Mas Deus faz as coisas bem certinhas, né? E ela não sabia exatamente que íamos enfocar isso. Mas o texto diz: tudo posso naquele que me fortalece. E nós vamos ficar só aqui. E na semana que vem, se Deus permitir, a gente continua. Mas o primeiro princípio é: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, alegre-se no Senhor. Eu não sou muito de expressar, exteriorizar a alegria que eu tenho. São muitos os meus momentos de exteriorização da alegria que eu tenho.
Alguém que tem experimentado isso mais de perto é a Bia. E às vezes ela fica até espantada, porque eu acho que ela nunca pensou que fosse assim como muitas vezes eu sou nas nossas conversas, e realmente eu tenho tido muitos momentos de alegria, e há momentos em que eu consigo extravasá-los, e às vezes é difícil conter esses momentos. Mas não é uma coisa comum, você não me vê rindo aí à torta e à direita. Mas eu gostaria de ser mais extrovertido, mas não sou, e até acho ruim pelo fato de não ser. Eu estou dizendo que gostaria, mas eu acho que Deus me fez do jeito que Ele achou que tinha que ser, e eu estou feliz com a maneira como Ele me fez. E há momentos que eu tenho vontade de saltar, de pular no louvor, mas não consigo. E aqui dentro está pulando, está saltando, mas aqui dentro do fora eu estou contido. Só Deus sabe. Mas eu queria que você estivesse perseguindo este alvo. É o alvo da perfeição que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque esse alvo é o alvo dele para mim e para você. Citamos inúmeros textos na semana passada e vamos voltar a eles progressivamente, vamos tratar isso pouco a pouco, até que isso esteja bem dissecado e seja bem trabalhado em nossos corações. Agora eu convido você a curvar a sua cabeça e a falar com Deus sobre esse desafio para você, para mim, para todos nós.